E espero que elas toquem no coração de cada um de vocês de alguma forma, tá bem? Então, como a Aline também é cultura, trouxe para vocês um trecho para a gente iniciar a nossa celebração, que eu acho que tem muito a ver com o tema que a gente vai conversar hoje. E ele é um trecho do livro que chama Eu Sei, Mas Não Devia, que é da Marina Colasanti. E ele é um texto de 1972 e que, infelizmente, ele é muito atual. Então, ele tem muito a ver com o que a gente vive hoje ainda. Então, eu vou ler e vocês acompanham aí comigo. E eles são só trechos, tá? Então, se você quiser procurar depois o texto completo, ele é muito interessante. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado, porque está na hora. A tomar café correndo, porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus, porque não pode perder o tempo da viagem. A comer um sanduíche, porque não dá para almoçar. A sair do trabalho, porque já é noite. A cochilar no ônibus, porque está cansado. E deitar cedo, dormir pesado, sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que se precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez paga mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta colar. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo. E ainda assim fica satisfeito, porque tem sempre um sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e do tiro para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que se gasta de tanto acostumar de se perder de si mesmo. Bom, então esse trecho desse livro, ele vai falar muito sobre essa tendência que o ser humano tem de chegar em algum ponto da vida dele e achar que ele não tem mais o que fazer. Ele fica muito estagnado por não saber que ele pode ir mais longe. E por isso ele acaba se acostumando com coisas que ele não devia. E isso pode também acontecer na nossa caminhada como cristão. E se você está no início dela, ou se você está no meio dela, ou se você já é longo nessa caminhada, isso pode acontecer também de você chegar num ponto da sua vida e você olhar para ela e ver tantas coisas que Deus fez e achar que por ali já acabou, que aquilo já é o bastante, que Deus não precisa mais te transformar de nenhuma forma. Mas é isso que eu quero conversar com vocês hoje nessa mensagem, é te mostrar que Samuel, mesmo ele tendo caminhado por tanto tempo ao lado de Deus, desde criança, que Deus ainda tinha coisas para trabalhar no coração dele, para transformá-lo e ajudar no amadurecimento dele. Então, o texto que a gente vai conversar hoje, ele vai se encontrar em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 1 até o 13. Então, a gente vai aos pouquinhos e conversando sobre esse texto. Então, lá no versículo 1, ele vai começar dizendo o seguinte: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor então disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Bom, então o que está acontecendo aí mais ou menos para vocês entenderem? Por que Saul iria querer matar o Samuel se soubesse disso? É porque ali, um pouco mais para trás no texto, Saul era o rei de Israel. E aconteceu que ele desobedeceu a Deus por diversas vezes, e em uma dessas vezes, o que aconteceu é que estava em uma guerra entre Israel e Amaleque, e aí Deus havia dito para Saul: Saul, você vai lá em Amaleque, você vai matar todo mundo, não vai poupar ninguém, nem nenhum animal. Então você vai chegar lá e vai matar todo mundo, e é isso. Aí Saul, o que ele fez? Ao invés de obedecer a Deus, ele viu vantagem na situação e deixou ali os melhores gados, deixou ali os melhores ovelhas e guardou para ele, deu a desculpa: não, isso aqui eu vou deixar aqui rapidinho para poder depois sacrificar para o Senhor, meio que acreditando que o Senhor se agradaria mais de ofertas queimadas do que da obediência dele. Então é mais ou menos por isso que ele fica com esse medo do que Saul poderia fazer para ele.
Mas aí, o que eu acho muito interessante nesse trecho também é que Deus, ele havia escolhido um novo rei para Israel por conta disso, e ele convida Samuel para fazer parte disso. Então ele convida ele, e sabendo dos problemas que Samuel poderia enfrentar, ele vem e tem um plano perfeito para aquilo. E é incrível como que Samuel conversa com Deus nesse momento. É praticamente como se Deus tivesse mandado ali um WhatsApp para Samuel, falando: oi querido, tudo bom com você? E aí ele responde, tipo, beleza, preciso que você faça um negocinho ali para mim. Aí Samuel fala: nossa, mas eu preciso, vai acontecer isso e isso. Não, vai lá, você faz isso, está tudo certo. Porque se a gente comparar lá no começo, quando o Péricles deu a palavra 2 semanas atrás, quando Deus chama Samuel, ele nem percebe que é a voz de Deus quando criança. E hoje, depois de uma caminhada toda vivida ao lado de Deus, ele consegue ter um relacionamento com ele que é tão direto que é como se ele estivesse ali do lado dele, conversando com ele. Isso é muito interessante. Então, caminhando mais um pouquinho, ele vai continuar dizendo: Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: você vem em paz? E respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. E aí a primeira coisa que eu percebo nesse texto é que a jornada da maturidade é uma jornada de obediência. Então Samuel ele segue exatamente todas as instruções que Deus deu para ele. E é aí que a gente vê que no início da nossa caminhada com Cristo, às vezes a gente tem essa dificuldade de deixar a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Porque isso, de uma certa forma, é muito difícil para a gente, porque a gente fica meio inseguro. E isso é algo que Deus quer trabalhar na gente durante o nosso crescimento. Então é por isso que Ele sempre está ali, cutucando a gente, querendo que a gente faça a vontade dEle. E é difícil, mas é caminhando ao lado dEle que a gente vai começar a trabalhar isso. E aí, continuando no texto, ele vai dizer o seguinte: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza esse aqui é o Senhor, é o que o Senhor quer ungir. Então eu já imagino a cena. Tá lá Eliabe com um monte de filho, Jessé com um monte de filho, aí o Samuel já olha ali Eliabe, um guerreiro, musculoso, alto, moreno, bonito, e fala: com certeza é esse, Deus, olha assim esse moço, deve ser esse moço, não é possível, só pode ser ele. E aí que eu trago para você a seguinte pergunta: o que você acha que você faria na situação de Samuel? Mas se eu perguntar para você quem que você acha que ele escolheria como rei de Israel, vai ficar meio assim, né? Porque, poxa, não estou em Israel, não tem rei, esse negócio mais faz muito parte da minha vida. Então vamos pensar ali, por exemplo, você é pai e mãe. Aí seu filho fala: ai pai, preciso te apresentar uma pessoa que eu conheci ali e tal, a gente vai namorar, não sei o quê. Como que você já começa a imaginar mesmo quando você nunca viu a pessoa? Já começa a materializar totalmente uma pessoa com cabelo, com cor de cabelo, com olhos, com porte, com jeito, com tudo. Você dá muita descrição para ela já e chega, às vezes não é o que a gente imagina, né, meu bem? E aí, ou na verdade você tem uma empresa. Isso acontecia muito comigo. Você recebia um monte de... Eu não que eu tivesse empresa, né, gente? É essa parte. A gente fazia ali o processo seletivo. Recebia aquele monte de currículo. Aí você ficava lendo lá, um monte de jovenzinho. Aí pessoas que já tinham muita experiência. Aí eu já materializava totalmente a pessoa na minha cabeça. Falava: nossa, vai ser assim. Aí você ligava já no telefone e você falava: nossa, será que é a mesma pessoa que eu vi o currículo? Ou ainda, quando você conhece alguém, por exemplo, na internet, e você nunca viu a pessoa, só viu alguma foto, aí chega: não, vamos marcar para conversar, tal, e você só conhece ela mais ou menos por telefone, e não sei que hora que você chega, o que você espera encontrar? Ou ainda, às vezes, quando o seu parceiro prepara um presente, e aí você conhece o seu parceiro e fala: nossa, eu acho que vai me dar um presente magnífico, não sei o quê, e aí chega, né, querida? Não que seja um presente pior ou melhor, né? Mas você consegue aí pensar em algumas respostas para alguma? Ela encaixa na sua vida de alguma forma? Para você ter mais ou menos noção do que Samuel passou ali atrás? Então, vamos seguir mais um pouquinho. E daí, o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê o como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E é aí que eu percebo uma segunda coisa que Deus pode ensinar para a gente nesse texto. É que a jornada da maturidade é uma jornada de aprendizado constante.
Então há mais uma coisa que Deus quer trabalhar no coração de Samuel, que é isso que a gente viu de, mesmo numa caminhada longa, tem ainda algo que Deus quer trabalhar ali no coraçãozinho de Samuel. Então o que acontece muitas vezes é que nós olhamos tudo através dos nossos próprios olhos. E aí os nossos padrões e valores, eles são muito diferentes dos de Deus. E aí às vezes isso não faz com que a gente não perceba o que Deus quer fazer naquele momento. A gente não perceba o agir de Deus. Mas aí tá, Deus quer que a gente enxergue de uma forma diferente. Pois quando Deus vê, Ele olha, Ele avalia e julga o que é melhor. Porque às vezes a gente pega e o nosso olhar faz com que a gente julgue até mesmo nós mesmos como incapazes. Porque às vezes Deus te chama para fazer alguma coisa e você acha que você não pode fazer aquilo, né? Tipo ali, né? A gente usa aqui o exemplo da pessoa mesmo, né? Deus chama e fala, Aline, ele vai pregar? Pode ser que ele comece chamando você através de uma pessoa, tipo o Rodrigo chega e fala, ô Aline, vamos ali pregar e tal. Aí você fala, não, eu vou pregar. Eu falo ali 5 minutos, como é que uma pessoa fala 5 minutos, ela já fala quase meia hora, né? No caso, para várias pessoas. Porque se você deixar na vida real, assim, na vida real não, a gente está na vida real. Mas ali numa conversa a gente fala, uma beleza, fala 8 horas seguidas. Mas me coloca na frente do negócio, coloca um monte de gente e acabou, né? Mas então o objetivo é a gente chegar aí para infartar, então tá tudo bem. Então às vezes a gente mesmo a gente se bloqueia, então a gente acaba não achando que a gente é capaz de fazer as coisas. E aí tem uma frase muito querida minha, que a gente já ouviu, provavelmente vocês já ouviram eu contar, que é de um livro do Walter Ugumãe, que se chama Paredes São os Outros, que ele diz, não há animais feios, somos nós que não entendemos o seu padrão de beleza. E aí, para deixar mais clara essa frase, o que eu trouxe para vocês é um exemplo muito simples que a gente às vezes está lá no Facebook e depara com isso daí. E aí, às vezes a gente fica vendo horas isso. Você chega um vídeo de uma criança naquele America's Got Talent, ou The Voice Kids, ou qualquer programazinho de talento em que tem criança, principalmente. E daí entra uma criancinha toda bonitinha, toda fofinha. E aí os jurados começam a brincar com a criança, começam a fazer uma piadinha, né? Deixam a criança mais à vontade, porque fala, deixa a criança participar, né? Não, ela quer participar. E daí o que acontece é algo tipo esse daqui que eu vou mostrar para vocês. É basicamente isso. Deus, nós como os jurados, vemos ali uma criancinha linda. Essa menininha tem 9 aninhos, gente. Vê se eu aguento. O negócio que eu não aguento é criança. Tem 9 aninhos. Aí nós vemos essa pessoinha bonitinha, gracinha, querendo ir ali cantar. E Deus sabe que ela tem esse vozeirão dentro dela. Então é mais ou menos aí que eu queria chegar com vocês. Para vocês perceberem como que é essa visão de Deus. E aí, caminhando mais um pouco no texto, segue dizendo assim: então, Jessé chamou a... Não estudar com esse nome, gente. Aí fica aí opção para os seus filhos.
Abinadab. Se você conseguir falar 3 vezes rápido, eu te dou um abraço. E levou Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Então Jessé levou Samar a Samuel, mas esse disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então a terceira coisa que eu percebo é que a jornada da maturidade é uma jornada de percepção do que Deus está fazendo. Então o que aconteceu ali atrás foi que Deus deu um peteleco ali no Samuel e falou, que não era isso. Então depois dessa advertência de Deus, Samuel muda sua postura em relação à situação. E aí o que acontece é que ele não duvida que Deus possa sim ter escolhido o caçula, o filho caçula de Jessé. Porque o que aconteceu também? Ele começa a ver a sua própria história na sua missão. Porque Samuel também foi chamado quando criança. Ele foi escolhido jovem e está participando da escolha de um outro jovem para liderar esse povo. Então ele não duvida do que Deus pode fazer. E ele percebe os passos de Deus e talvez até pense que o Senhor está prestes a fazer novamente. Ele pode aí estar fazendo alguma coisa. E aí, seguindo o texto, ele vai falar: então, Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-te e unja-o. Samuel, então, apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Então aqui o ungir com óleo, ele é como se fosse o símbolo de uma capacitação dada por Deus para que a pessoa possa cumprir alguma missão dentro do propósito dele. Então por isso que ele usa essa coisa do ungir com o óleo, de derramar sobre a cabeça dele. E aí, como que a gente consegue ver o Evangelho de Deus a partir desse texto? Que lá em Provérbios, no capítulo 29, no versículo 2, ele diz assim: quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Então Davi, ele foi escolhido como um homem honesto para o seu povo. Isso geraria uma alegria e liberdade do povo. O problema é que esse menino também carregava dentro de si a desconexão original. Então lá no começo, quando Adão e Eva foram criados e eles comeram do fruto da árvore que Deus falou que não era para comer, ele teve essa desconexão com Deus, porque eles desobedeceram a Deus. Então era como se eles estivessem sendo ligados a Deus por uma tomadinha e eles foram lá e desconectaram essa tomada. Então eles passaram a não ter esse contato direto com Deus. E aí, pautado no seu caráter e na sua fibra moral, o seu reinado estaria fadado ao fracasso. Porque não poderia ser uma pessoa que também tem essa desconexão que libertaria todo o povo de fato. E aí o povo ele precisaria de um rei no qual a sua justiça superasse os padrões comuns, trazendo alegria. E aí um salvador para mudar esse coração do povo. Pois o coração do povo ele rejeitou até mesmo um líder reto e um líder honesto. E esse rei se chama Jesus. Então, depois dessa desconexão que a gente teve com Deus, desde lá de Adão e Eva, precisou Deus enviar o seu Filho, Jesus, para morrer aqui na Terra, para Ele poder religar essa tomadinha com a gente. Então, mesmo que esse povo de Israel, ele tivesse ali um líder honesto, como Davi foi, por exemplo, ainda não seria o suficiente para que eles se libertassem e fossem alegres totalmente. E a nossa vida também a gente pode cair em coisas desse tipo. Achar que o problema está no líder honesto, achar que também que a gente... e deixar também que a gente mesmo leve pelas intenções do nosso próprio coração. Então daí eu queria que a gente parasse agora para pensar em 3 pontos. No primeiro é que a nossa maturidade é um processo longo. Então Samuel, mesmo estando numa idade avançada e caminhando ao lado de Deus há muito tempo, ainda tinha coisas a serem trabalhadas. E Deus, Ele tem um caminho para nós.
e nós podemos andar nele ou não. E qual a diferença disso? Será que se eu andar com ele ou não, se eu estiver com ele vai estar ao meu lado, se eu não estiver, ele não vai estar? Não, ele vai estar do seu lado, mesmo você estando ou não no caminho dele. Mas aí é que tem uma diferencinha. Se você escolher seguir o caminho dele, além dele estar com você, ele vai também fazer você experimentar coisas maravilhosas que ele preparou para você. E ele vai querer transformar aquilo que você é. E se você está no meio da sua jornada com Deus, mais uma vez aquilo que eu falei no comecinho, ele ainda tem muitas transformações para você. Você consegue olhar para trás na sua caminhada, se você já está um tempo ao lado de Deus e ver muitas coisas que ele já fez na sua vida? Muitas coisas que ele já mudou no seu coração, muitas coisas que ele já mudou em você como pessoa, assim. Porque eu vou falar para você, ele ainda tem muitas outras coisas para mudar, mesmo que você já esteja há muito tempo com ele. E se você começou há pouco tempo a caminhar ao lado dele, ou até mesmo nem começou a caminhar, que ele te aceita do jeito que você é, mas o amor dele por você é tão grande que ele vai te propor mudanças. Ele vai querer que você se vai se transformando ao lado dele na sua caminhada, porque ele sabe que dentro das nossas impossibilidades e nossos fracassos, ele consegue trabalhar e ele pode nos levar a mudanças e fazer com que a gente atinja uma maturidade muito maior. A segunda ponto que eu queria que vocês levassem também no coração de vocês é que a obediência é uma peça fundamental na transformação. Porque Samuel, ele foi chamado para participar de tudo que Deus ia fazer. Então Deus estava lá e pensou, não, eu quero fazer isso, mas eu quero que Samuel participe. Quer dizer que se Samuel não fosse com ele, não aceitasse isso, Deus não ia fazer? Não. Deus tem poder para ele fazer aquilo que ele bem entender. Então ele iria fazer com Samuel ou sem Samuel. Mas ele escolheu que ele teria que fazer isso ao lado de Samuel. E Samuel aceitou isso. E aí a sua obediência foi um fator que fez ele participar dessa decisão com Deus. E aí que algo novo e extraordinário aconteceu na vida de Samuel, contribuindo para o crescimento, para a transformação dele. E aí há algumas situações na nossa vida que a gente luta contra isso, né? Contra o crescimento. Muitas vezes porque são áreas que são muito delicadas na nossa vida. Que temos que mudar porque às vezes isso dói. E isso faz com que a gente contorne a vontade de Deus. E às vezes a gente deixa de ouvir Ele. Então, às vezes, o que já aconteceu comigo é de Deus chegar, falar pra mim, não, Aline, você precisa perdoar aquela pessoa para você continuar. Para você poder continuar na sua caminhada, porque senão aquilo vai te magoar de um jeito tão grande que você não vai mais crescer com aquilo. Então, você precisa perdoar aquela pessoa para que aquele processo de cura aconteça na sua vida, para que você consiga seguir em frente na sua jornada, na sua caminhada. E o terceiro ponto que eu queria que vocês levassem é que podemos nos surpreender com as escolhas que Deus faz. Porque nós somos surpreendidos às vezes porque a gente não o conhece. Então Samuel ele não descartou a possibilidade do escolhido por Deus ser o mais novo, porque aquilo fazia parte da vida dele. Então uma forma da gente entender o agir de Deus é através da nossa própria vida, porque ele já fez coisas, então a gente sabe que ele é capaz de fazer aquelas coisas que ele já fez com a gente. E tem mais outras duas formas da gente poder entender esse agir de Deus. Uma delas é através da palavra, através da Bíblia, porque é nela que você encontra tudo aquilo que Deus já fez lá no passado e você consegue entender muita coisa. Isso a gente vê através da vida de Samuel hoje. E também através daquilo que você ouve de outras pessoas. Então, através daquilo que o outro viveu. Porque são também experiências que você entende e você fala, nossa, se Deus fez isso na vida dele, pode ser que ele faça na minha, pode ser que ele faça na vida de uma outra pessoa que eu conheço. Então, também queria lembrar vocês de como que está o seu testemunho para as pessoas que estão aí fora, ou para as pessoas que nem estão fora, que estão aqui na sua própria igreja. O que você anda compartilhando? Porque lá no começo do ano a gente teve aquele vidrinho da gratidão, né? Que a gente está colocando papeizinhos com várias coisas que Deus tem feito na nossa vida. Então, você lembra delas durante uma conversa? Você apresenta aquilo para as pessoas para mostrar que Deus pode agir também na vida dela daquela forma? Então, de uma forma geral, o que eu queria que vocês levassem para casa, então, é isso. Que a nossa maturidade é um processo longo, a obediência é uma peça fundamental para a transformação e que nós podemos nos surpreender com as escolhas que Deus faz. É isso.